Além de se tornar um dos treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro, Cuca comandou alguns dos maiores clubes do país e construiu uma carreira marcada por títulos, superação e muita pressão. Mas como um ex-meio-campista paranaense conseguiu chegar ao topo do futebol sul-americano e se transformar em um dos técnicos mais famosos e também mais polêmicos da história recente do futebol brasileiro? Neste vídeo, você vai conhecer a história de Cuca. Carreira. Alex Stival nasceu no dia 7 de junho de 1963 em Curitiba, no estado do Paraná. Filho de uma família de descendência italiana, cresceu em um ambiente onde o futebol fazia parte do cotidiano e começou cedo a demonstrar talento com a bola nos pés. Ainda jovem, iniciou sua formação nas categorias de base até conquistar espaço como jogador profissional. Atuando como meio-campista, destacou-se pela qualidade técnica, pela inteligência na construção das jogadas e pela eficiência nas bolas paradas. Durante a carreira como atleta, vestiu camisas importantes do futebol brasileiro, passando por clubes como Grêmio, Internacional, Santos e Coritiba. Também realizou o sonho de atuar no futebol europeu ao defender o Real Valladolid, da Espanha, experiência que ampliou sua visão sobre o esporte. Embora tenha sido um jogador respeitado, foi após pendurar as chuteiras que sua carreira alcançou outro patamar. Na segunda metade da década de 1990, iniciou a trajetória como treinador, enfrentando os desafios naturais de quem precisava construir uma nova identidade dentro do futebol. Os primeiros trabalhos aconteceram em equipes menores, período em que desenvolveu sua metodologia, ganhou experiência e começou a chamar atenção pelo perfil estratégico e pela capacidade de organizar equipes competitivas. Com o passar dos anos, Cuca passou a comandar alguns dos maiores clubes do país. Entre eles estão Goiás, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Coritiba, São Paulo e Corinthians. Fora do Brasil, também acumulou uma passagem pelo Shandong Luneng, da China. O grande ponto de virada aconteceu no Atlético Mineiro. Em 2013, liderou uma campanha inesquecível que terminou com a conquista inédita da Copa Libertadores da América. O torneio ficou marcado por viradas históricas, decisões nos pênaltis e partidas que entraram definitivamente para a memória dos torcedores atleticanos. A conquista elevou Cuca ao grupo dos treinadores mais respeitados do continente. A partir daquele momento, seu nome passou a ser constantemente associado a projetos ambiciosos e clubes que buscavam disputar grandes títulos. Alguns anos depois, retornou ao Atlético Mineiro para viver outra fase histórica. Sob seu comando, a equipe conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil na mesma temporada, encerrando um longo período sem títulos nacionais de grande expressão e consolidando um dos elencos mais fortes do futebol brasileiro naquele momento. Outra passagem de enorme relevância aconteceu no Palmeiras, onde levou o clube ao título do Campeonato Brasileiro de 2016, encerrando um jejum nacional e fortalecendo ainda mais sua reputação como treinador vencedor. Ao longo da carreira, Cuca desenvolveu um estilo de jogo caracterizado pelo equilíbrio entre defesa e ataque. Suas equipes costumam apresentar forte organização tática, intensidade na marcação, transições rápidas e capacidade de adaptação conforme as características do elenco disponível. Essa flexibilidade fez com que fosse frequentemente contratado por clubes que precisavam reorganizar projetos esportivos ou reagir em momentos de crise. Mas e sua vida? Como ele a aproveita? Vamos descobrir nos próximos tópicos. Imóveis. Depois de construir uma das carreiras mais vitoriosas do futebol brasileiro, Cuca conquistou estabilidade financeira suficiente para investir em patrimônio. No entanto, ao contrário de muitos profissionais do esporte, ele nunca transformou seus imóveis em vitrine de luxo. Seu estilo sempre foi marcado pela discrição e pela valorização da vida em família. Seu principal endereço fica em Curitiba, cidade onde nasceu e para onde faz questão de voltar sempre que a agenda permite. A residência está localizada em Santa Felicidade, um dos bairros mais tradicionais da capital paranaense, conhecido pela forte influência da cultura italiana e pelo ambiente tranquilo. Mesmo tendo trabalhado durante anos em diferentes estados brasileiros, Cuca nunca abriu mão de manter Curitiba como seu verdadeiro lar.
Reportagens que mostraram parte da rotina do treinador descrevem uma casa confortável, espaçosa e bastante acolhedora, mas distante da ostentação normalmente associada às grandes estrelas do futebol. Em vez de ambientes extravagantes, o imóvel reflete o perfil reservado da família, com espaços voltados para a convivência, fotografias de momentos especiais e diversos objetos religiosos. A religiosidade, aliás, está presente em vários detalhes da residência. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, Cuca mantém imagens da santa em casa e costuma afirmar que a fé sempre foi uma das bases da sua vida pessoal e profissional. Além da residência principal, o treinador também é proprietário de um sítio em Campo Magro, município localizado na região metropolitana de Curitiba. Essa propriedade é considerada por ele o principal refúgio para descansar da rotina intensa do futebol. O sítio reúne características bem diferentes das mansões normalmente exibidas por atletas e celebridades. O foco está no contato com a natureza e na convivência familiar. No local, há cavalos, pôneis, vacas, lhamas e outros animais, além de amplas áreas verdes que proporcionam tranquilidade durante os períodos de folga. Outro destaque da propriedade é uma quadra de futebol society, utilizada em partidas recreativas entre familiares e amigos. O espaço também costuma receber churrascos e encontros reservados, mantendo a característica simples que acompanha toda a vida do treinador. Quem mais aproveita esse ambiente é a neta Eloá, frequentemente apontada por Cuca como uma das maiores alegrias da sua vida. Segundo reportagens, ela conhece praticamente todos os animais da propriedade pelo nome e costuma acompanhar o avô em passeios pelo sítio sempre que ele está em Curitiba. Ao longo da carreira, o treinador também morou temporariamente em diversas cidades brasileiras, por causa dos clubes que comandou, como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Nessas ocasiões, normalmente residia em imóveis alugados ou disponibilizados pelos próprios clubes durante o período de trabalho, mantendo a residência fixa da família no Paraná. Outro imóvel que chegou ao conhecimento do público foi uma casa localizada em Balneário Ipanema, no litoral paranaense. Em um episódio amplamente noticiado pela imprensa, a residência foi invadida, fato que chamou atenção justamente porque Cuca raramente expõe qualquer informação relacionada ao seu patrimônio. Até o momento, não existem informações públicas e verificáveis, indicando que o treinador possua imóveis no exterior, apartamentos em grandes centros internacionais ou um vasto portfólio imobiliário. O patrimônio conhecido permanece concentrado principalmente no estado do Paraná, reforçando uma característica que acompanha sua trajetória desde o início. Mesmo tendo acumulado contratos milionários ao longo da carreira, Cuca sempre preferiu investir em imóveis ligados ao conforto da família e à qualidade de vida, em vez de buscar ostentação. Carros. Assim como acontece com outros aspectos da sua vida pessoal, Cuca sempre manteve discrição quando assuntos são automóveis. O único automóvel amplamente associado ao seu nome surgiu após uma das maiores conquistas da sua carreira. Em 2013, quando levou o Atlético Mineiro ao título inédito da Copa Libertadores da América, Cuca recebeu como premiação um Toyota Corolla XA, entregue aos integrantes da campanha vencedora. Na época, o modelo era um dos sedãs mais valorizados do mercado brasileiro e acabou se tornando um símbolo daquele momento histórico vivido pelo treinador. Fora esse episódio, praticamente não existem registros públicos sobre os veículos utilizados por Cuca. Ele nunca apareceu exibindo coleções de automóveis, nem foi visto promovendo marcas do setor automotivo, algo bastante comum entre diversas personalidades do futebol. Também não há informações verificáveis que indiquem a posse de superesportivos ou modelos de marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren ou Aston Martin. Caso possua veículos de alto padrão, o treinador opta por manter essas informações longe da exposição pública. Esse comportamento combina com sua personalidade. Ao longo de toda a carreira, Cuca sempre preferiu preservar a privacidade da família e evitar transformar seu patrimônio em assunto recorrente na imprensa. Vida pessoal. Por trás da imagem do treinador multicampeão, existe um homem que sempre fez questão de preservar a vida particular.
Cuca é casado há muitos anos com Rejane Estival, companheira que esteve ao seu lado durante praticamente toda a sua trajetória no futebol. Enquanto ele acumulava títulos e enfrentava a pressão dos grandes clubes, a família optou por manter uma rotina discreta, longe da exposição constante da mídia. O casal tem 2 filhas, Maiara e Natasha, que raramente aparecem em entrevistas ou nas redes sociais. Essa postura reservada acompanha toda a família, que evita transformar a vida pessoal em assunto público. Nos últimos anos, quem passou a ocupar um espaço muito especial na rotina do treinador foi sua neta, Eloá. Sempre que está em Curitiba, Cuca procura dedicar boa parte do tempo livre à convivência com ela. Em diversas reportagens, familiares relataram que os dois costumam passear juntos pelo sítio da família, alimentar os animais e aproveitar momentos longe da rotina intensa do futebol. Outro aspecto marcante da personalidade do treinador é sua forte religiosidade. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele costuma afirmar que a fé foi fundamental para enfrentar momentos de pressão, derrotas e desafios ao longo da carreira. Essa espiritualidade acompanha Cuca desde muito antes de conquistar seus principais títulos e continua sendo uma característica presente em sua vida. Apesar da imagem tranquila fora dos gramados, sua trajetória também foi marcada por polêmicas. A principal delas envolve o chamado Caso de Berna, ocorrido em 1987, durante uma excursão do Grêmio à Suíça. Na época, Cuca e outros jogadores responderam a um processo envolvendo uma adolescente. O treinador foi condenado pela justiça suíça junto com outros envolvidos. Décadas depois, quando voltou a assumir grandes clubes brasileiros, o caso retornou ao debate público. Em 2023, por exemplo, sua contratação pelo Corinthians gerou forte reação de parte da torcida e de movimentos ligados aos direitos das mulheres. Diante da intensa repercussão e da pressão externa, Cuca deixou o comando da equipe poucos dias após assumir o cargo. O treinador sempre negou ter participado do ato de violência sexual descrito na acusação, afirmando que não cometeu o crime e sustentando sua versão sobre os acontecimentos. Ainda assim, o episódio continua sendo um dos temas mais controversos de toda a sua carreira e frequentemente volta ao debate quando seu nome surge como opção para algum grande clube. Complicado. Além dessa questão, Cuca também chamou a atenção diversas vezes por interromper voluntariamente sua carreira. Em diferentes períodos, decidiu deixar clubes, alegando desgaste físico e emocional, ou a necessidade de permanecer mais próximo da família. Essas pausas, embora incomuns para profissionais de alto nível, passaram a fazer parte da sua trajetória e sempre despertaram grande repercussão no futebol brasileiro. Negócios. Além da carreira no futebol, Cuca também buscou investir em atividades empresariais. Logo após encerrar sua trajetória como jogador profissional, decidiu abrir uma padaria em Curitiba, chamada Pão do Cuca. Apesar da iniciativa, o próprio treinador reconheceu posteriormente que não possuía perfil para administrar o negócio diariamente, optando por encerrar essa experiência e concentrar novamente seus esforços no futebol. Com o passar dos anos, a família ampliou os investimentos para outras áreas. Entre os empreendimentos associados ao núcleo familiar está um restaurante e espaço para eventos localizado em Santa Felicidade, tradicional bairro gastronômico de Curitiba. Outro negócio conhecido é a concessionária Elo Auto, administrada principalmente pelo genro do treinador. O nome da empresa é uma homenagem à neta Eloá, demonstrando a importância da família também nas atividades empresariais. Enquanto Cuca permanece focado na carreira de treinador, a gestão desses empreendimentos fica sob responsabilidade dos familiares, permitindo que ele mantenha a dedicação integral aos clubes que comanda. Mesmo possuindo fontes de renda além do futebol, sua principal riqueza continua sendo o resultado da longa carreira construída dentro dos gramados. Contratos milionários, premiações por títulos e décadas trabalhando em equipes de elite fizeram de Cuca um dos treinadores financeiramente mais bem-sucedidos da história recente do futebol brasileiro, mantendo ao mesmo tempo um estilo de vida muito mais discreto do que a maioria dos profissionais do mesmo nível. Fortuna.
Depois de décadas trabalhando no futebol profissional, Cuca construiu um patrimônio bastante sólido. Embora nunca tenha divulgado oficialmente o valor da sua fortuna, estima-se que ela seja de dezenas de milhões de reais, resultado dos salários recebidos como jogador, treinador, premiações por títulos e investimentos realizados ao longo da carreira. Durante muitos anos, figurou entre os técnicos mais bem remunerados do país. Em diferentes passagens por grandes clubes, seus contratos ultrapassaram a marca de R$ 1 milhão por mês, especialmente nos períodos em que comandou equipes como Atlético Mineiro e Corinthians. Na temporada de 2026, ao assumir o Santos, voltou a integrar a lista dos treinadores mais valorizados do futebol brasileiro. Segundo informações divulgadas pela imprensa esportiva, o custo mensal do treinador e de sua comissão técnica ficou entre aproximadamente R$ 1.300.000 e R$ 1.500.000. Será que esses valores são tão comuns assim para um técnico? Bom, que tal descobrir no próximo vídeo agora ou salvando para mais tarde? E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.